A fala é um elemento. Eu acho que eu nasci falando, né? Ela é como a gente se expressa. Quando a gente chora, é uma forma da gente se expressar. Diz como a gente quer pertencer ao mundo. A cultura é uma forma de se comunicar. É como a gente trabalha a nossa identidade. A arte é uma forma de se comunicar. Para que os seres humanos possam dizer o que sentem. É uma luta constante. Quando a gente se cala, a gente se reprime. Temos muitas coisas que não são ditas sobre crise climática, sobre opressões, sobre violências. Quando a gente fala de território, fala de Amazônia, fala de comunicação, fala de emergência, eu acho que uma das coisas que a gente tem que se atentar é qual é a demanda do outro. O nosso trabalho vai colaborar na vida do outro em quê? A Amazônia é a grande periferia do Brasil e ainda assim a gente sofre com uma série de questões, com uma série de silenciamentos de histórias, com uma série de ataques sobre as vidas das pessoas que moram aqui. A gente passou recentemente por uma seca dos nossos rios gigantes, pouco se falou sobre isso em outros lugares e outras agendas. Então a ideia de trazer o Festival Fala para Belém tem isso, da gente entender como que o Norte se expressa, como que o Norte fala, como o Norte noticia. Coisa que, por exemplo, a imprensa tradicional, esse jornalismo empresarial, ele nunca respeitou. Mas quando a gente está falando também de jornalismo de causas, a gente está falando de uma outra coisa. A gente está falando de outros modos da gente enquadrar o mundo. E isso diz muito sobre o nosso país. Os povos originários e comunidades tradicionais e extrativistas têm o seu legado muito relacionado à sucessão de conhecimento através da oralidade. Então a fala ela tem um papel fundamental na manutenção da cultura e do saber popular. É muito comum ainda também dentro do cenário urbano que a gente perceba essa relação entre as pessoas, principalmente nos bairros mais periféricos da nossa região, em que essa relação também ainda existe a partir disso, por conta de todo um processo de manutenção mesmo de saber, acaba se perpetuando. Então a fala tem um sentido de expressar a verdade, a voz e de ecoar a luta dos povos da floresta, a luta dos povos da Amazônia, das cidades também, sobre o que nós somos, sobre as nossas vidas. Muitas vezes a gente pensa como falar direito, né? E na verdade eu acho que não existe um jeito correto de falar, mas desde que você consiga se expressar e o outro consiga entender. Muitas vezes a gente esquece da escuta, né? E da troca, né, que é preciso. Obviamente que fala não é só a oralidade, é tudo que envolve o como se expressar. Ela vem pelo vídeo, pelo tato também, porque quando a gente fala, a gente sente a vibração, né? Então a gente vai sentindo tudo. Então a fala ela tem que ser muito mais do que só essa palavra. É comunicar sobrevivência, é comunicar o ato de construir comunidades. O Brasil é um país de dimensões continentais, com 26 estados, e cada estado tem sua identidade, tem sua cultura, tem seu modo de se expressar. Então, por exemplo, o Festival Fala é para que as pessoas venham falar, né, seja comunicador popular ou seja jornalista, da maneira como ele se identifica, como ele se enxerga e como ele se vê nesse mundo e nessa sociedade que a gente vive. E isso pra gente é bom porque quanto mais gente, melhor. Porque o que a gente quer é construir uma rede. E uma rede para quê? Para construir uma comunidade. Que pense o campo do jornalismo, que pense o campo da comunicação popular e que pense também mais como a cultura e a arte elas podem trabalhar junto para melhorar e incluir mais gente nessa comunicação, nesse jornalismo que a gente faz. Então eu acho que quando a gente pensa dessa maneira mais compartilhada, que dá mais trabalho, porque se fosse de uma maneira mais negligente, não compartilhada, é muito mais fácil de fazer, de se produzir. E pensar que quando a gente está falando da natureza, da gente está falando da paisagem, das coisas, a gente precisa se incluir nela. Então a gente começou a construir em Salvador, continuou construindo em Recife e demos mais um passo nessa construção aqui em Belém. É uma somatória de conhecimentos, de trocas e que a gente quer continuar essa troca em Brasília,
que será a próxima sede do festival. Nosso maior desafio atualmente é para que o festival continue atuando de forma itinerante. Não é fácil a gente colocar uma estrutura dessa de pé. E aí eu fui buscar na história. E eu vi que aquela comunidade quilombola e indígena Tembé era a mesma comunidade que a minha. Há muitos anos a minha comunidade era misturada, tanto quilombola quanto indígenas, os indígenas Tembé. Então a gente precisa, me parece, de diferentes soberanias. E quando a gente pensa em Brasil, é entender que os grupos historicamente vulnerabilizados, comunidades negras, comunidades indígenas, grupos de resistência, né, como quilombos, têm um caminho para o futuro, um caminho para a sustentabilidade. Como a gente quer sair do eixo Rio-São Paulo, a gente quer conhecer outras linguagens, outras narrativas, a gente está fazendo esse caminho. Porque o Fala, ele é um evento totalmente experimental, onde a gente está construindo a estrutura do festival, mas construindo junto das pessoas que estão nos territórios que a gente passa. Então eu acho que todo esse cuidado, ele precisa ser pilar assim, do nosso trabalho. A gente precisa tatear as coisas com muito carinho, com muito afeto, com muita atenção, para que a gente possa ver e fazer diferente de tudo aquilo que a gente foi ensinado, né? Acho que a gente não tem que se conformar com o que nos é dado. É uma luta que nos leva a pensar que tudo pode ser diferente. E nesse processo, a comunicação, a palavra é de fundamental importância. A fala é a coisa mais importante que a gente tem. E se não fosse a fala, eu não estaria aqui.